Meu nome é Débora, tenho 42 anos, moro em Itupeva, São Paulo. Fui testemunha de Jeová por cerca de 42 anos. Fui pioneira regular por 5 anos. Meu marido foi testemunha de Jeová por cerca de 30 anos. Ancião por 6. Eu conheci as testemunhas de Jeová através da minha mãe, né? O primeiro contato que minha mãe teve com as testemunhas de Jeová, eu tinha 1 ano, né? E só que ela leva 15 anos para fazer progresso dentro da religião. Mas a religião ela não teve nenhuma influência nessa época negativa da minha vida, né? A não ser o fato que eu só conhecia as testemunhas de Jeová como religião, eu não conhecia outra religião, né? Porque minha mãe, ela sempre dizia que se ela fosse seguir uma religião, seria as testemunhas de Jeová. E isso realmente foi o que aconteceu. Quando eu tinha ali 15 anos, eu, minha mãe e minha irmã fomos cortar o cabelo. E a cabeleireira, testemunha de Jeová, oferece um estudo para minha mãe. A minha mãe recusa, mas joga bomba para mim e para minha irmã. Eu não queria o estudo, eu não queria me envolver com religião, mas eu fico com vergonha de recusar o estudo, então eu acabo aceitando mesmo não querendo. E no dia combinado, a irmã vai e minha mãe aceita o estudo. E ela entra de cabeça na religião. Eu acredito que cerca de 2 meses depois do início do estudo, ela já estava frequentando as reuniões. Todas elas. E como a minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito rancorosa, muito carrancuda, muito bruta. Então ela melhorou durante o estudo e a gente começou a se aproximar mais dela, né? Então a gente sempre estava acompanhando ela nas reuniões, de início só para fazer companhia, mas depois ela foi cada vez mais assistindo mais, indo mais e a gente acabou indo atrás, né? Esse progresso ele levou menos de 1 ano, né? A gente já estava assistindo todas as reuniões, a gente já estava matriculada na escola do Ministério Teocrático, a gente já estava saindo no campo. Ou seja, a gente já era uma publicadora não batizada. Isso em fevereiro de 99. Em agosto de 99, a gente se batiza. Só que eu já tinha conhecido o meu marido, né? Porque ele era da congregação. E a gente se interessou um pelo outro, mas depois de todo esse progresso, eu já era publicadora, eu já estava tomando os passos para o batismo, e aí a gente conversa e decide, depois do batismo, começar a namorar. Aí me batizei e foi isso que aconteceu, né? Começamos a namorar e aí eu viro um mau exemplo da congregação, né? Porque eu tinha 16 anos e era recém-batizada e já estava namorando, né? Então, os jovens ali da congregação, os irmãos, me viam como um mau exemplo, não era uma boa companhia. Então, a gente sempre era deixado de lado. Inclusive, a minha irmã era convidada para as festinhas, para as recreações que tinha no salão, e eu não era. Inclusive, eu nem sabia. Eu ficava sabendo quando eu via ela se arrumando e saindo para ir para essas tais recreações, né? E aí a gente namora por uns 2 anos e meio, mais ou menos. Aí com 19 anos eu me caso com ele, porque segundo a religião não poderia ter um namoro muito longo, porque o namoro cristão tem que ser curto e aquela ladainha, e a gente acabou casando, mesmo não estando preparado para assumir essa responsabilidade.
Depois de alguns meses, eu engravido. E aí acontece uma outra situação muito chata, né? Porque as irmãs, algumas começam a duvidar, achar que eu casei grávida. Então, algumas delas chegam em mim depois no campo, depois das reuniões, e pergunta para mim quando eu casei, com quantos meses eu estava de gestação, com quantos meses que eu, depois de casado, quantos meses que eu tinha engravidado. Ela chegava a fazer conta na minha frente. Era uma situação muito chata, mas eu não casei grávida. Tanto é que eu casei em fevereiro e minha filha nasceu em abril, né? Mas eu passei por essa situação bem chata lá dentro, né? E depois, quando minha filha tinha uns 8 meses de idade, a gente estava passando por uma situação financeira muito complicada, né? Muito difícil, né? E aí, a gente vai morar com a minha sogra, né? E como o marido, ele trabalhava muito, ele até, às vezes, viajava, a, toda a organização da mudança ficou mais na minha responsabilidade. Então, nesse mês, eu não consegui sair no campo. E durante uma reunião, era uma reunião de final de semana, um ancião muito amoroso, ele me chama para cobrar o relatório. E eu falo para ele que eu não tinha entregado o relatório porque eu não tinha ido no serviço de campo, né? E então ele pergunta se eu não tinha ido levar a filha no médico, no postinho, ou até mesmo ido no mercado e tal. E eu falei pra ele que eu fui. Ele falou: e você não conseguiu dar um tratado pra médica, pra enfermeira, pra recepcionista? Quando você saiu na rua, não tinha ninguém na rua que você não pudesse falar? Eu simplesmente só fiquei olhando pra cara dele porque eu não tive nenhuma reação, né? Porque ele não me perguntou se eu tava bem, se eu tava precisando de alguma coisa, se a minha filha tava precisando de alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa pra mim. Não, ele só queria saber mesmo do relatório. É como eu não tinha pra entregar, ele falou: então você vai ficar irregular. E virou as costas, né? Eu fiquei muito chateada. Mas é aquela coisa, a gente acaba nos culpando, né? Eu realmente não tinha ido, eu acabei me culpando, né? Aí depois de um ano que eu estava morando com a minha sogra, nós mudamos novamente, né? Nós mudamos de Jundiaí para Itupeva, né? E quando a gente chegou aqui em Itupeva, eu achei que poderia ser diferente, uma nova congregação, uma nova cidade, mas não. É tudo igual, a gente era tratado do mesmo jeito, como fracos espirituais, pessoas que estavam ali, mas que ninguém ligava, a gente ficava sempre de lado, né? E como a situação financeira não tinha melhorado, eu resolvi ir trabalhar para ajudar o marido, né? E o trabalho que eu consegui na época era um trabalho que eu faria o horário da tarde, da 1h30 às 10 da noite. Pronto, eu já era fraca espiritualmente, agora eu passei a ser vista como materialista também, né? Então, para ser mais mal vista ainda, né? E aí, depois de 11 meses, eu consegui trocar o horário, eu fui pro horário da manhã. E também, né, os irmãos parece que eles sempre acham motivo para falar da tua vida, né? E aí o questionamento era outro, né? Não era mais perder reunião, era com quem a minha filha ficava enquanto eu trabalhava, né? Como que a pessoa não era testemunha de Jeová, como que a pessoa era uma conhecida minha, as irmãs questionavam isso, que não era o ideal, né? Minha filha ser cuidada por uma pessoa que não era testemunha de Jeová.
Mas minha filha sempre foi muito bem cuidada por essa pessoa, né? Saí do serviço depois de algum ano, de algum tempo, né? Porque eu resolvi cuidar da casa, cuidar da filha, né? Ter mais tempo para a família, né? E pouco tempo que eu saí do serviço, começou a ter o pioneiro de promoção, né? Foi aí que eu resolvi assinar para ser pioneiro, né? De 30 horas. E eu assinei e não parei mais, né? Eu assinei os 2 primeiros meses de 30 horas e depois eu vi que dava para fazer 50 horas e comecei e fiquei quase um ano como pioneira auxiliar. Nessa época, o meu marido passou para servo ministerial. E detalhe, ele não tinha horas para passar para servo. Ele passou porque eu estava de pioneira. Aí eu passei para pioneira regular, né? Fiquei com quase 5 anos, fiz o curso, né? Que na época ainda era de 2 semanas. Eu fiz o curso de pioneiro, cheguei a fazer partes em assembleia, congresso. Então, aquela pessoa que era fraca espiritualmente, agora os irmãos enxergavam com outros olhos, né? Isso tudo até minha filha entrar na adolescência, né? Com 13 anos, ela se batizou. Eu não forcei ela a se batizar. Meu marido também não forçou ela a se batizar. Meu marido, na época, ele achou que ela estava cedo para ela se batizar. Mas como ela pediu para mim, ela estava querendo batizar, na minha mente eu não deveria impedir. Então eu permiti que ela se batizava, mas eu nunca forcei ela a se batizar. E aí, pouco tempo depois do batismo, acho que cerca de um ano e meio, ela começou a dar os problemas na escola. Mas na verdade não são problemas, hoje eu enxergo como situações natural que todo jovem vai passar, né? A fase de se descobrir, né? Então ela começou a se interessar pelo namoro, né? Então ela tinha alguns namoricos na escola, né? E aí, como tinha outros irmãozinhos que estudavam lá na escola, acabavam descobrindo que ela estava namorando algum menininho lá na escola. Então era coisa que todo adolescente passa, todos os pais passam, só que dentro das testemunhas de Jeová isso é muito intenso. Não só intenso, isso é muito demonizado. Eu, como mãe lá dentro, eu acredito que a gente é muito cobrado e a gente acaba não sabendo lidar com a situação, né? E por causa disso, eu tive que deixar o serviço de pioneira, né? Porque eu não estava sendo uma mãe exemplar. Então, eu deixei o serviço de pioneiro para dedicar mais tempo à minha família, à minha filha, e porque a congregação não ia me enxergar como exemplo também. E aí a situação foi piorando, porque a minha filha também não queria mais, ela não queria ir para o campo, ela não queria ir para as reuniões mais. E eu e o meu marido, como bons testemunhas de Jeová, a gente fazia o quê? Forçava. Porque a gente acreditava que estava fazendo o melhor. Eu acreditava que essa religião, que na verdade é uma seita, era a religião verdadeira. E eu queria fazer o melhor para minha filha. E aí a situação foi piorando. O meu marido também, né? Meu marido, ele pegava muito no pé da minha filha para ir para o campo, no meu também, né? Por causa das cobranças que ele passava também, porque ele já era ancião nessa época. E aí, com 16 anos,
Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Porque isso é da vida dela pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ela estava namorando, né, com um garoto descrente e escondido e foi descoberto, né? Aí teve a comissão judicativa, eu permiti que os irmãos fizessem essa comissão judicativa. E nessa comissão judicativa tava 3 anciãos e meu marido. Então, uma jovem de 16 anos diante de 4 homens, né? Claro que um deles era o pai, mas, né, hoje vendo muito constrangedor, desnecessário. Eu me culpo muito por isso. Não só me culpo, eu não me perdoo por ter feito ela passar por isso, entendeu? Hoje eu acredito que era uma situação que eu tinha que resolver com ela. No máximo, eu, ela e meu marido, ninguém mais. Mas infelizmente, na época, não era a visão que eu tinha. Eu ainda acreditava que aqueles homens, que aqueles anciãos, eles iam nos ajudar. Mas o resultado foi a desassociação. Uma menina de 16 anos foi desassociada. Ela estava fazendo tratamento psicológico, ela estava fazendo tratamento psiquiátrico, ela se cortava, ela estava com vários problemas emocionais. A gente passou tudo isso para os anciãos e eles não levaram em consideração. Inclusive, ela estava sendo tratada com medicação, mas eles não levaram em consideração. A decisão foi a desassociação. Aí, diante de tudo isso, foi quando eu comecei a ver, a sentir o verdadeiro amor das testemunhas de Jeová. A minha filha estava numa congregação que os irmãos conheciam ela desde os 2 anos de idade. E agora ela estava com 16 anos e esses irmãos passavam perto dela e não olhavam para a cara dela. Isso começou a me fazer muito mal. A desassociação dela ocorreu em outubro de 2019. E então, ela desassociada, eu levei ela, sim, me arrependo também, para as reuniões, ela estando desassociada. E aquilo me fazia tão mal, porque eu me sentia a pior mãe do mundo. Eu chorava a reunião inteira, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar de eu estar fazendo o melhor para ela. Durante a reunião, eu só me perguntava, eu tenho que trazer a minha filha para um lugar onde ninguém fala com ela, onde ela tem que entrar depois de todo mundo e tem que sair antes de todo mundo. E eu não conseguia, e apesar de todo mundo falar que era assim, que era o amor, que era a disciplina, que Jeová só disciplina quem ama, eu não conseguia aceitar que aquilo era amor. Então eu chorava, só que eu não entendia o porquê que estava errado. Eu não tinha força de falar que eu não ia mais. Era muito difícil. Aí veio a pandemia, aí eu dei graças a Deus de não ter que encontrar mais os irmãos, de não ter que ir mais nas reuniões. Aí depois de um tempo, eu comecei a pesquisar sobre desassociação. Eu comecei a querer entender se era legal, né? Porque o meu marido, por ele ser ancião, ele me trouxe uma informação que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele me disse que se uma pessoa estivesse em processo de desassociação e ela ameaçasse processar, teria que parar
a comissão, não era para continuar, ligar para Betel para ver o que iria acontecer. Era mais ou menos essa a informação, né? E aí isso me deixou meio assim, mas por quê? Se tá tudo correto, deixa a pessoa processar. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu vi, o primeiro vídeo que eu vi, eu acho que foi do Dr. Ayrton, eu não lembro o nome dele direito, acho que é do Dr. Ayrton. E ele falava que ele foi desassociado praticamente por causa do nome Jeová. Aí eu fui entender, porque até então eu não entendi o que era o nome, que era um nome inventado. Eu nunca pesquisei sobre isso, né? Que a pronúncia do nome foi perdida. Toda essa parte aí, eu nunca tinha, eu não entendia. Quando eu fui entender e eu vi isso na Bíblia, eu vi isso em publicação, eu me senti meio enganada, porque eu afirmava para as pessoas que o nome de Deus é Jeová. E também eu vi nessa live que ele fez, ele falando que o nome Jeová, o tetagrama, não aparecia nas escrituras gregas, né, no Novo Testamento. Então isso para mim também foi um choque. A única coisa que eu conseguia pensar era o que mais que a religião escondia. E aí entender que quem realmente adulterou a Bíblia foram as testemunhas de Jeová, e eu sempre pregava o contrário, né? E um outro vídeo que eu assisti foi um áudio de uma irmã que ela gravou pedindo dissociação por causa do que acontece com as crianças. Como é que as crianças são tratadas quando elas são vítimas. E aquilo me chocou muito e aí eu quis entender o que acontecia, porque até então eu não tinha conhecimento sobre isso, né? Sobre como que se era tratado quando isso acontecia. Na verdade, eu nem sabia que isso acontecia, né? Eu nunca tive relato disso acontecer, né? Então, nem imaginava que isso pudesse acontecer dentro das congregações, né? Porque nós somos levados a pensar que dentro das congregações é lugar de pureza. E aí, quando eu entendi a questão das duas testemunhas, toda a pureza, toda a limpeza que eu sentia, que eu achava que existia dentro das testemunhas de Jeová, caiu por terra, né? Foi aí que eu passei a querer entender a religião, e eu entendi também que eu não conhecia a religião que eu estava por mais de 20 anos. E aí foi quando eu abri a minha mente e fui pesquisar e fui entender ensinamentos que eu não entendia profundamente quando estava lá, simplesmente aceitava. E nisso, logo em seguida, meu marido também começou a pesquisar e a gente decidiu. No começo, a gente pensou em sair à francesa, mas eu não tive estômago, eu simplesmente falei pro meu marido, ele também falou que não queria mais ir, não queria ficar fingindo, e tudo que era de testemunha de Jeová, aplicativo, publicação, uma boa parte eu rasguei tudo e uma outra parte eu queimei. Hoje em dia eu não tenho mais nenhuma publicação da testemunha de Jeová, eu joguei tudo fora. E aí eu desinstalei o aplicativo. Isso foi em agosto de 2020. Em outubro de 2020 eu já tinha me desfeito de tudo. Inclusive eu saí do grupo da congregação porque eu não queria mais, eu não tinha mais estômago para ter qualquer contato com as testemunhas de Jeová. Só que aí eu não falei nada para ninguém, não falei nada para minha mãe. A minha mãe, ela é testemunha de Jeová, a minha irmã é. Eu tenho um irmão, mais dois irmãos mais velhos. Eu não sei se eles estão ainda indo, mas os dois eram batizados também.
como que eu perdi o contato com todos eles, eu não sei qual é a situação deles no salão, mas a minha mãe e minha irmã, eu acredito que elas estão indo ainda no salão. Eu saí definitivamente, né, em outubro de 2020 e em dezembro de 2020 eu perdi todo o contato, tanto com a minha mãe como com os meus irmãos. Então eu não falo, eu não sei como eles estão e é assim que a gente tá levando a vida. Quando eu saí, apesar de toda essa perca, teve a parte do sofrimento, teve tudo isso, mas eu descobri que eu carregava um peso nas minhas costas muito grande, muito pesado. Apesar de toda a perca, tirar esse peso das costas é muito bom. É muito bom, apesar de toda a culpa, de tudo que eu vou carregar, principalmente em relação à minha filha, e não estar mais lá dentro é muito bom, né? O meu marido, quando ele saiu, ele chegou a passar mal. Ele teve que, uma vez, ter que receber tratamento médico de tão mal que ele ficou, porque ele tinha muito mais fé lá dentro do que eu. A gente tinha muitos problemas no casamento devido à religião. Então, até nessa parte, a nossa vida como marido e mulher melhorou depois da saída das testemunhas de Jeová, porque não tem mais a cobrança. A gente não deve mais satisfação para ancião, para ninguém, né? Então, a minha filha também, ela não quis mais saber, ela nunca gostou e mais agora, né? Ela não quer saber. Se eu soubesse que era tão bom estar longe dessa religião, eu teria saído muito, muito antes. Mas enfim, pelo menos estamos fora.